Olá pessoal, este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Eu sou o Carlos Gomes e vou apresentar a partir de agora o programa Nostalgia na TV. Pode soltar a vinheta? Pessoal, aqui no programa Nostalgia na TV, a gente sempre apresentou já mais ou menos uns 60 programas, né, nessa faixa aí, sobre aqueles seriados, aqueles filmes até de cinema, que marcaram época, que marcaram gerações, né, que marcaram a gente. Principalmente lá pelos idos dos anos 50, 60 e 70, foi apresentado esse programa mais ou menos nessa faixa, né, nessa época aí. Hoje estão os 60ões, 50ões, 70ões, enfim, né? E a gente sempre foi, por exemplo, live action, vários tipos por exemplo, tanto de ficção, né? Falamos sobre terror, mas eu gostaria de falar também agora, inserir nesse programa, Nostalgia na TV, também sobre os desenhos animados, os animes, que também, igualmente, fizeram parte da nossa infância, parte da juventude, e que a gente guardou no coração e na memória também, e que teve também um impacto, né, muito bacana, né? E para começar, hoje, eu gostaria de falar sobre um herói que fez muito sucesso, um anime que fez muito sucesso, né, japonês, mais ou menos começo dos anos 70 aqui no Brasil, e metade dos anos 80, por aí, né? Um herói que tinha uma risada sinistra quando ele aparecia, né? Uma figura que assustava no começo, depois o pessoal acho que se acostumou com ele, né? Eu vou falar hoje da força devastadora de Fantomas, o Guerreiro da Justiça, que arrebatou a molecada no começo dos anos 70 e metade dos anos 70. Então, muito bacana, impactou bastante. Eu lembro que o pessoal chegava da escola, né, quem estudava à tarde, sempre passava às 18h30, começava às 18h30, eram mais ou menos de 25 minutos, né, o desenho do Fantomas. Só que o pessoal a gente sempre acreditou que Fantomas se resumia o desenho, e daquela época, mas não é. Fantomas começou muito antes, entendeu, gente? A história do Fantomas é muito interessante, muito legal, e eu vou passar agora para vocês no nosso programa. Mais especificamente, em 1937, né, quando o Japão havia saído da Primeira Guerra, bastante combalido, bastante, sabe, muito judiado foram a população, né, o país, enfim. E mesmo na década de 30, já tinha se passado muito tempo, eles ainda sentiam os efeitos, né, dessa guerra, um país empobrecido, onde a população estava empobrecida, né, a áurea deles estava baixa, moral baixa e tudo mais. E nessa época se popularizou muito uma arte, que eram os kamishibais. Kamishibais, traduzindo para o português, é teatro de papel, onde o pessoal ficava, inclusive os governantes apoiaram a ideia, porque isso levantava um pouco a moral do pessoal, né, a autoestima, que estava muito em baixa. Então o pessoal, principalmente era um país essencialmente agrícola, e o pessoal paupérrimo, né, muito pobre, muito sofrido. Isso daí levantava, quando falava dos heróis do Japão, dos valores, né, da população, enfim, levantava a autoestima. E em 1937, nesse Kamishibai, nesse teatro de papel, que era onde você colocava, como se fosse uma lousa, né, com um monte de desenhos, ilustrações, né, e ali ia contando história e ia tirando os desenhos, né, e ali se contava uma história. E ali havia dois jovens muito competentes, inclusive ia ter um futuro grande no cinema, né, na cultura do Japão, que era o Takeo Nagamatsu e o Ishiro Suzuki, né, dois jovens talentosos. E eles começaram inclusive isso aí era um ganho, né, para várias pessoas que trabalhavam em cima disso aí para poder levar o sustento para casa, né? O Kamishibai era uma cultura muito importante para o povo e também ajudava a alimentar muitas famílias. E dali foi a primeira vez que eu ouvi falar de Fantomas, e o sucesso foi a receptividade
das pessoas, principalmente das crianças, dos jovens, foram bem grandes, chamou a atenção, né, porque ele era muito poderoso, muito forte, e sempre vencia quem tentava invadir o Japão, né, norteava ali pela justiça, e aquilo começou a se propagar, e acabou fazendo muito sucesso ali, e, inclusive eles conseguiram ganhar algum dinheiro e melhorar, né, o trabalho que eles faziam. Só que com o advento, por exemplo, da televisão, começou a cair um pouco, né, o Kamishibai. Então, em 1947, né, o Takeo Nagamatsu produziu o primeiro mangá sobre fantomas, e também o Osamu Tezuka, que é considerado o deus do mangá, que inclusive produziu desenhos maravilhosos e cultos, como clássicos, como a Princesa Safire, né, que é a Princesa e o Cavaleiro, uns que vieram para cá na leva, junto com o Fantomas em 73. Kimba, o Leão Branco, que foi plagiado pela Disney, né, o Rei Leão, inclusive está no processo aí, nem sei se saiu alguma coisa, o que deu isso daí. Então ele também produziu esses almanacs, os mangás, né, japoneses, que são os gibis. E a receptividade foi ótima, o pessoal gostava. Fantomas acho que era muito carismático, o pessoal gostava, porque era tipo aquela caveira sinistra, né, que lutava pela justiça e era poderosíssimo. E isso levantava o astral dos japoneses, né. E isso acabou levando esse sucesso todo em 1900 e nos anos 50, nem antes de falar do cinema, teve um antes, né, que não é falado, mas eu descobri que houve, um filme sobre fantomas. Seria O Gombato, né? O Gombato, o morcego amarelo, né? Para nós, fantomas. E depois eu vou explicar mais à frente o porquê que no Brasil ele se chamou Fantomas. Mas O Gombato, o morcego dourado. Então foi feito esse filme nos anos 50, não muito a ver com o que era tanto do Kamishibai, teatro de papel, como dos mangás. Tinha algo de diferente, não batia muito. Mas, inclusive, uma produção muito pobre, paupérrima. Mas mesmo assim, se não houve elogios, também não houve críticas, né? Então o pessoal já ficou de se fazer um negócio mais caprichado. Então, em 1966, a Toei Company produziu o primeiro longa-metragem mesmo para o cinema, né, de Fantomas, um filme capenga, né? Mas ainda com o recurso melhorado, o herói já estava bem mais caracterizado, bem mais trabalhado, né? A diferença, por exemplo, que no desenho, as diferenças do desenho para esse filme, quer dizer, mais ou menos já é o que é o desenho. Só que, por exemplo, a menina que no desenho chama Marie, no live action, ali no filme de cinema, era Emily. O Dr. Zero, que era o arqui-inimigo de Fantomas, era o Dr. Naso, né, que é japonês, é Naso. E o Fantomas melhor trabalhado, né? Muito bem trabalhado, e acabou. O filme é até legal, é que como o cometa Ícaros estava querendo colidir com a Terra, é lógico, isso, o Dr. Naso é quem estava atraindo esse cometa, que ele queria destruir a Terra, ele tinha interesses, né, no nosso planeta, por causa não que ele não dá para saber se ele era alienígena ou não, né, mas isso agora não importa tanto, isso a gente nunca descobriu. E acabar que o Fantomas acaba aparecendo no final e acaba destruindo, né? Então, uma historinha bem elaborada, bem legal, caiu no gosto do povo, apesar né, da falta de tecnologia. E o público gostou e a crítica elogiou, entendeu? O diretor com os produtores fizeram um ótimo trabalho. Aí, logo no outro ano, em 1967, foram já a TV japonesa, que já estava mais ou menos, apesar de ainda precisava, né, crescer e melhorar muito. E aí, em 1967, acabou indo para a televisão. A televisão japonesa já estava, como diz, já tinha um nível bom, já produzia bons filmes, baratos e bons. E a criatividade japonesa é inesgotável, né? E o desenho ficou muito bacana. Né, o anime do Fantomas, foram produzidos 52 episódios, né, dirigido pelo Noboru Shigeru, que era um cara bem famoso,
certo? E, inclusive, até voltando do cinema, acabou também alavancando, né? Porque o Sonny Chiba, que era um ator muito conceituado no Japão, participou do filme. E isso ajudou a alavancar também o filme, chamar a atenção da crítica, do público. E o desenho não ficou atrás, muito bem feito, né? O desenho do Fantomas, apesar dos recursos parcos, né, técnicos ali, desenho, então eles compensavam com muita ação, né, um pouco de terror, ação, até para a época, né, foi considerado meio pesado, né, das crianças, mas acabou, isso é mais da época, né. Hoje seria água com açúcar, mas um desenho ficou muito bacana, muito legal, e eu vou contar um pouco como surgiu o Fantomas nessa história. O Dr. Miller, era o Dr. Miller e sua filha Marie, eles estavam no navio, eles estavam, o doutor, que era o Dr. Miller, que era um cientista, né, historiador, muito conceituado no Japão, ele achava que havia descoberto a cidade, onde ficava a cidade de Atlântida. Tinha um livro lá misterioso, onde indicava mais ou menos onde ficava. Nesse inteirinho, o navio acabou sendo atacado por uma mão gigante, robô, seria um robô construído pelo Dr. Zero. Estava em teste, ele destruindo navios e acabou atingindo o navio do Dr. Miller e só sobrou a menina, né? Só a Marie que sobrou, ela ficou segurando nos escombros e por coincidência, veja só, o Dr. Steele, que era um arqui-inimigo do Dr. Zero, famoso cientista e amigo do pai da menina, estava passando naquela hora junto com seu filho Terry e o assistente Gabi na nave que ele havia construído. Parecia mais uma bolacha recheada, né? E acabou resgatando a menina, quase que ainda foi pego pela mão. E quando ele estava a caminho, né, nessa nave, eles descobriram uma ilha, isso não estava no mapa. Então eles desceram porque começou a dar problema, porque era problema, acho que água potável, né, que a nave funcionava e precisava disso. Então eles aterrizaram lá e eles andando, eles viram que havia um bocado de ruínas lá. Então ele deduziu, o Dr. Steele deduziu que seria a cidade perdida de Atlântida. Então, e logo depois começaram a ser seguidos por esse robô, essa mão gigante, e pelos capangas do Dr. Zero, liderado pelo seu assistente Gorgo, né, que era outra figura sinistra. Então eles começaram a correr atrás deles. Então eles entraram no Dr. Steele, e seus meninos entraram na caverna, né, e a caverna não tinha saída. E nessa caverna havia um esquife, um caixão, né, e ali estava escrito, aí o Dr. Steele traduziu, ele estava falando que de 10 mil em 10 mil anos, o mal afetaria a Terra. E somente aquele guerreiro, Fantomas, poderia destruir esse inimigo. E ele só poderia ser acordado jogando um pouco de água. E ali na caverna havia, né, água, infiltração de água. Eles abriram o caixão, tinha uma caveira, eles se assustaram. Mas a menina, muito esperta, a Marie, encheu aquilo d'água, porque os homens do Dr. Zero já estavam chegando para destruí-los, né? Então ela pegou água, jogou no Fantomas, saiu fumaça, e aquela risada sinistra, mas antes apareceu o morceguinho dourado, ficava flutuando, depois ele grudava como se fosse uma tatuagem no ombro do Fantomas, né, que era uma espécie de uma caveira, uma capa e uma clava, muito poderosa. E ele acaba com os homens do Dr. Zero e depois eles avisam, né, para sair logo da ilha, que já que ele havia sido acordado, Fantomas havia sido acordado, eles teriam que zarpar dali, porque a ilha iria afundar de novo. Foi o tempo deles pegarem água, encher e zarparam, né? E o Dr. Zero atrás. Só que não conseguiram pegá-lo. Os Fantomas impediu que eles o destruíssem, né? A nave do Dr. Steele, que se tornou um inimigo dele. Bom, findo isso, foram comprados todos, a Record comprou todos os 52 episódios do Fantomas, né, no Ogombato, Morceguinho Dourado. Aqui no Brasil ficou chamando Fantomas, eu vou explicar por quê. Veio Fantomas porque na época que foi comprado o desenho, tem um personagem de luta livre, fazia muito sucesso. Naquela época nem novela conseguia alcançar, né, o Ibope do Telecat, da luta livre, o espetáculo Marmelada, que veio do México. Né? E tinha o Ted Boy Marino, que era um astro que recebia milhares e milhares de cartas, tinha Verdugo, Tigre Paraguaio
e o talvez mais famoso dele, que era o Fantomas, que era a figura carimbada, aquelas figurinhas que a molecada colecionava na época, né? Então, aí pegando a onda nesse sucesso, aí colocaram o nome dele de Fantomas. Aí ficou Fantomas, o Guerreiro da Justiça, né? Que foi dublado com muita competência pela Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo, que dublava a maioria dos desenhos e eram ótimos mesmo. Isso também ajudou muito o sucesso dele aqui no nosso país. Que o Dr. Zero fala Zero, então todo mundo esperava e isso aí ficou famoso e chamava atenção até pro desenho. Ajudou muito na popularidade do anime, né? Então, esse foi o primeiro episódio, né? Isso perdurou durante todos os 52 episódios e o Dr. Zero tinha uma gama de capangas dele poderosos, ou seja, monstros, robôs. Entre os mais poderosos estava o Homem-Leão, o Máscara Negra, os meninos e as crianças Newton, né? Também era bem, o Homem-Leão. Mas o pior deles, o principal, era o Dr. Morte. Né? Dr. Morte está intimamente ligado ao Fantomas. Por quê? Porque ele foi criado também pelos sacerdotes da Atlântida. Só que ele foi criado primeiro, ele era igual ao Fantoma, só que era um pouco mais escuro e a clava dele virava uma cobra. Né? Então quando ele começou a destruir a Atlântida, queria dominar a Atlântida, os sacerdotes também criaram o Fantomas, um material quase indestrutível. Né? E ele conseguiu, depois de lutar ferozmente com o Dr. Morte, ele conseguiu vencê-lo, né? Quase que foi derrotado. E aí ele ficou mais 10 mil anos dormindo, esperando o próximo, né? Quando em 10 mil anos aparecesse outra, foi o que aconteceu, que apareceu o Dr. Zero, né? Ele acabou ressurgindo. E o Dr. Zero era uma atração sempre à parte. Às vezes até chamava mais atenção do que o Fantomas, né? Por incrível que pareça, ele foi a primeira parte do Fantomas foi em preto e branco. Depois eles compraram colorizado, né? Acho que até o capítulo 20 mais ou menos, preto e branco. Depois eles compraram os episódios colorizados. Só que na parte final, não sei o porquê, começaram a chamá-lo de Phantoman, né? Mas sempre a gente chamava de Fantomas. A música, inclusive, é o Dia que a Terra Parou, né? Não, perdão, Viagem ao Centro da Terra, isto. Viagem ao Centro da Terra, que foi tiraram aquilo ali mais uma inspiração para poder a abertura do desenho do Fantomas. Inclusive até hoje, então o pessoal que quiser ver pode ver no YouTube, e o filme também do cinema que foi feito também tem no YouTube, né? Saiu em VHS, saiu em DVDs nos anos 90, ano 2000, né? Não sei se a gente ainda consegue achar ainda para comprar. E o último episódio de Fantomas, o 52º episódio, né? E acabou isso em, acho que outubro, maio de 1984, foi de 73 a 84, né? Acabou, o pessoal ficou órfão porque não reprisaram. Esse último episódio, o Dr. Zero, já angustiado que não conseguia destruir o Fantomas, ele tentou trazer o Dr. Morte, que era da outra dimensão, que ele já havia aparecido 2 vezes, quase derrotou o Fantomas, o único, né? Então ele trouxe ele de volta. Só que antes disso, o Fantomas entrou na torre do Dr. Zero e brigou com o último monstro que tinha ali. Encurralou o Dr. Zero, todo mundo. Acabou destruindo esse monstro e acabou explodindo a Torre Zero. Quando ele estava saindo, ele deu de cara com o Dr. Morte, né, esse poderoso inimigo. E eles começaram a se degladiar. Com a explosão da Torre Zero, o próprio Dr. Morte falou: vamos lutar em outro lugar onde ninguém vai se intrometer, que seria na 4ª dimensão, que é onde um dos dois não poderia voltar. Se morresse, não voltaria mais. E foi uma luta encarniçada dos dois lá, uma briga feia. Fantomas quase derrotado, ele conseguiu jogar a clava e acertar o peito do Dr. Morte, né? E agonizou lá, virou pó, e ele sabia que não poderia mais voltar. E Fantomas retornou, não é? Da 4ª dimensão. Nesse inteirinho, o Dr. Steel acabou vendo nos destroços ali a garra do Dr. Zero,
e onde ele ficava, a plataforma onde ele ficava, destruída. Então aquilo deu a certeza que o Dr. Zero havia morrido. Ele tinha uma garra, né, um braço, todo de preto, tinha 4 olhos, né, era um amarelo, verde, azul e vermelho. E cada um soltava raios poderosíssimos. Né, e só o Fantomas que teve poder para destruí-los. Então ele se despediu da menina, principalmente da Marie, que era a protegida dele, e ele foi de volta para a dimensão dele, para daqui a 10 mil anos ele retornar e de novo salvar o nosso pobre planeta, né? Foi um desenho muito bacana, um desenho 52 episódios, e acabaram arrebatando praticamente uma geração, né? O pessoal dos anos 70 e 80 não esquece do Fantomas, porque foi um desenho que um seriado, né? É quase um seriado mesmo filme, porque muita ação, não se perdia no marasmo, né? Quem tiver oportunidade, assista esse desenho, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Aquele que tentar conquistar o mundo pelo poder, será morto pelo seu próprio poder. É uma mensagem que ficou. E esse desenho, esse anime, né, até hoje as pessoas têm doida que ele retorne, que haja um filme, porque foi muito bem feito, e a importância até, vamos dizer assim, histórica, porque é incrível, o National Kid, por exemplo, foi a Toei Company, né, quem produziu, e foi logo para levantar o moral de um povo, né, após a Segunda Guerra Mundial. E o Fantomas foi usado para levantar o moral, pessoas na Primeira Guerra Mundial. Então é um desenho, um mangá, né, um Kamishibai, que foi o início de tudo, que acabou marcando, e até hoje o pessoal tem um carinho todo especial por ele. O sucesso no Japão e o sucesso no nosso país, e principalmente a dublagem, né, da Cine Castro, que foi perfeita. Tá? É um mangá e um anime que eu recomendo que vocês assistam, vocês vão gostar. Tá? Tem uma mensagem super bacana, e vocês vão ver o porquê que ele conseguiu levantar a autoestima do povo japonês naquela época, que deu a sua contribuição, né, para que as pessoas acreditassem nelas mesmas. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos. Espero no próximo programa a gente estar juntos de novo e trazer mais um programa interessante, né, que não é apenas não é apenas um anime. É uma história, vamos dizer, de vida, né? Ajudou muito, até hoje é muito reverenciado no Japão e até no Brasil. É sempre lembrado como um anime de alto nível. Tá? E a história é muito bem costurada e não é um desenho chato de se ver. É um desenho que você vai, também dessa nova geração, se assistir, vai gostar. E uma nova roupagem seria maravilhoso. Inclusive ele é conhecido como o avô do esqueleto do desenho do He-Man, né? Mas ele é muito melhor. Ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa Nostalgia na TV. Acompanha a gente.